Bom, os mais jovens, por um lado, são os mais permeáveis, são aqueles que estão a aprender, são aqueles em que é mais fácil instilar estes valores e eles têm uma natural curiosidade de explicar estas questões. O rei Dom Pedro IV de Portugal nasceu há 220 anos. A Associação dos Amigos das Forças Armadas e o município de Angra do Heroísmo organizaram uma evocação a esta figura ímpar da história portuguesa. Diria que faz parte precisamente de uma personalidade romântica, uma personalidade com uma ideologia, em que essa ideologia por vezes ultrapassa o seu poder e o seu status de rei e de imperador. Tudo isso se conjuga pelos seus ideais, e esses ideais eram ideais liberais e pronto, quer dizer, perante o idealismo e perante as suas obrigações como monarca, ele optou pelo seu idealismo, tanto mais que renunciou à coroa de Portugal e deixou, digamos, o seu filho como imperador do Brasil. O Salão Nobre dos Passos do Concelho de Angra do Heroísmo acolheu uma cerimónia de entrega de voto de louvor e medalha de membro conselheiro ao município, por parte da Associação dos Amigos das Forças Armadas. Tudo no âmbito dos 220 anos do nascimento do rei Dom Pedro IV de Portugal. Passados 220 anos do nascimento do imperador Dom Pedro I do Brasil e rei Dom Pedro IV de Portugal, a Associação dos Amigos das Forças Armadas e a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo exaltam esta figura histórica. A data foi marcada pela entrega de um voto de louvor e de uma medalha de membro conselheiro ao município. Bom, a Associação dos Amigos das Forças Armadas fez uma campanha junto de todos os municípios do país, no sentido de, particularmente aqueles que têm no seu território unidades representativas das Forças Armadas, deles aderirem à associação. No nosso caso, temos aqui o Regimento de Guarnição número 1, temos aqui o Castelo. A Câmara achou que seria adequado aderir e foi dessa maneira que se estabeleceu esta relação. E cuja intenção que nós temos é centrar aqui em Angra do Heroísmo parte desses eventos, ou seja, tornar Angra do Heroísmo um fulcro de uma alavanca que vai surgir naturalmente interestados, depois das quais já seremos meros atores. Neste momento somos realizadores, mas esperemos que em 2022 seremos já atores e espectadores. É de uma importância grande esta sensibilização e temos recebido o melhor acolhimento aqui do município, que, por coincidência, também é nosso membro conselheiro desde a primeira hora em que se formou esta associação. Para o presidente da Associação dos Amigos das Forças Armadas, faz todo o sentido em estabelecer esta proximidade com a Ilha Terceira, uma terra no meio do Atlântico, entre a Europa e as Américas, ou mais propriamente entre Portugal e o Brasil. Em relação a Portugal, foi aqui que fermentou o liberalismo. Temos uma longa história passada aqui na Ilha Terceira e que desempenhou um papel eminentemente importante, se não que fundamentalmente importante, na implementação do liberalismo em Portugal através da sua primeira Carta Constitucional.
Este evento inseriu-se na terceira Semana do Património, organizada pelo município de Angra do Heroísmo, da qual fizeram parte outras ações, algumas orientadas para os alunos das escolas e para as camadas mais jovens. Bom, os mais jovens, por um lado, são os mais permeáveis, são aqueles que estão a aprender, são aqueles em que é mais fácil instilar estes valores e eles têm uma natural curiosidade de explicar estas questões. E depois porque, de facto, a escola Francisco Ferreira Drummond, que ali estava presente, é uma escola que também é membro associado da Unesco e, obviamente, por essa razão, estava também inserida na Semana do Património, portanto, aqueles jovens que ali estavam mereciam uma atenção muito especial, porque eles passaram durante toda esta semana muitas horas aqui no centro da cidade e também em São Sebastião, que São Sebastião também tem um assinalável património, a fazer um conjunto de atividades inseridas nessa semana. A propósito da evocação dos 220 anos do nascimento do Imperador Dom Pedro I do Brasil e Rei Dom Pedro IV de Portugal, foi descerrada uma placa evocativa junto ao Obelisco da Memória. No geral, segundo o presidente da Associação dos Amigos das Forças Armadas, ficam já estabelecidos os contactos para o grande evento que se irá realizar em 2022, a celebração do bicentenário da independência do Brasil. Os Açores, depois da batalha, ou da vitória, da Praia da Vitória, deixaram de ser a ratoeira para serem o penhasco da liberdade. Era outra visão dos Açores. E pela pressão do governo inglês, de que não era possível continuar a manter os imigrados na Inglaterra, porque aqui estava-se a tornar um caso complicado, e não sequer na França, o melhor era então, se já havia um território nacional e um reino para a rainha, o melhor era trazer os seus, eu ia dizer súbditos, mas de um rei constitucional não há realmente súbditos, julgo eu, com cidadãos que deviam vir todos para esse reino, e começaram a mandá-los para cá às catadupas, não é? A história de Portugal, da qual Angra do Heroísmo faz parte com grande expressão, a marcar a edição de hoje do nosso programa. Foi um gosto estar consigo. Amanhã cá estaremos para mais um Terceira Dimensão. Até lá.